Fala pessoal, você já percebeu que algumas pessoas parecem se incomodar quando a gente conquista alguma coisa, né? Não tem jeito, em algum momento da vida, cada um de nós vai ser alvo da inveja, de alguém que tem esse sentimento, que é movido por esse sentimento, né? Você conquista alguma coisa, você prospera financeiramente, elas não dizem muita coisa. Você recebe uma promoção no trabalho, elas logo dizem, insinuam, né, que você fez ali alguma manobra, digamos assim, né, para você poder ter recebido essa promoção. Se alguém elogia você na frente delas, elas logo arrumam um defeito, né, dizem, fazem alguma piadinha de mau gosto para poder apagar aquele elogio. E às vezes o mais chato, o mais triste, é que essa pessoa é tão próxima de você que você jamais imaginaria que ali poderia haver esse sentimento de inveja. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos ver aqui nesse vídeo pelo menos 5 coisas a respeito da inveja. O que é inveja, exemplos bíblicos de inveja, como a inveja pode se manifestar, o que uma pessoa invejosa pode fazer, até onde uma pessoa invejosa é capaz de chegar e como lidar com pessoas invejosas. Qual deve ser a nossa atitude em relação a essas pessoas, né? Quando você começa ali a ser atingido por atitudes de alguém que está tomado pela inveja. Fica comigo até o final desse vídeo para a gente destrinchar, para a gente aprender juntos a respeito da inveja. Desde já, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e todo aquele blá blá blá. Em primeiro lugar, o que é a inveja? A inveja é um sentimento de tristeza, incômodo ou insatisfação diante do bem, da conquista ou da prosperidade de outra pessoa. E esse sentimento ruim, ele vem acompanhado de muitas vezes do desejo de possuir aquilo que a outra pessoa tem ou de vê-la perder aquilo que a pessoa conquistou. É uma verdadeira tragédia, não é? Você ter alguém assim perto de você. Ou ela quer aquilo que você tem, ou ela quer ver você perder aquilo que você conquistou. Meu Deus do céu, deve ser horrível. A inveja não olha apenas para o que o outro possui. Ela pode surgir diante da beleza, inteligência, talento, casamento, família, ministério, reconhecimento, posição, oportunidades ou até mesmo da relação que alguém possui com Deus. A Bíblia trata a inveja com muita seriedade. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, está escrito: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Observe a força desta expressão, podridão dos ossos. A inveja começa no interior, mas pode contaminar pensamentos, palavras, relacionamentos e atitudes. Na verdade, aqui pelo texto você percebe que uma pessoa invejosa ela pode estragar completamente ali o ambiente, a comunhão, né? Ali a amizade, o companheirismo de um grupo de pessoas, né? Seja na faculdade, na família, no trabalho, numa agência. É uma verdadeira tragédia, né? Quando se esse grupo, essa comunidade, essa sociedade se deixa ser abalada por atitudes de alguém que está sendo dominado pela inveja. Tiago capítulo 3, versículo 16 também declara: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Meu Deus, que é isso? Ou seja, a inveja não costuma ficar parada. Quando alimentada, ela pode produzir conflitos, divisões, intrigas e outras atividades perversas. Em segundo lugar, exemplos bíblicos de inveja. A Bíblia apresenta vários exemplos. Um dos mais conhecidos é o de Caim e Abel. Abel ofereceu a Deus uma oferta que foi aceita, enquanto Caim teve sua oferta rejeitada. Em vez de examinar seu próprio coração e corrigir sua atitude, Caim permitiu que a ira e o ressentimento crescessem dentro dele. O resultado foi trágico. Caim matou seu próprio irmão. Outro exemplo é Saul e Davi.
Depois que Davi derrotou Golias, as mulheres de Israel saíram celebrando e disseram: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. A partir daquele momento, Saul passou a olhar para Davi como uma ameaça. Primeiro veio o incômodo, depois a desconfiança e em seguida o ódio. E finalmente Saul tentou matar Davi diversas vezes. Isso nos ensina algo muito importante. A inveja pode começar com uma simples comparação e, quando alimentada, transforma-se em ódio. Também temos os irmãos de José. Eles perceberam que o pai demonstrava um carinho especial por José e, além disso, ouviram os sonhos que ele havia recebido. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 37, verso 11, que os seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. A inveja deles cresceu a ponto de venderem o próprio irmão. Perceba, a inveja não ficou apenas no pensamento, ela produziu uma ação. Você percebe que tanto no caso de Caim e Abel, quanto de Saul, no caso de Caim, Saul e dos irmãos de José, todos eles foram dominados por esse sentimento chamado inveja. Mas a inveja não começou logo numa manifestação de uma atitude, ela começou nos seus pensamentos. Cuidado com aquilo que você pensa. A doutora Ana Beatriz, que é uma psicóloga, psiquiatra, eu acho, muito conhecida aqui no YouTube, ela disse uma vez uma frase que me impactou muito. Ela disse assim: você não é aquilo que você pensa, você não é os seus pensamentos. Então, em algum momento, pode ser que você sinta assim aquela beliscada, sabe, da inveja, mas você não é os seus pensamentos. Não se deixe dominar por aquilo que você pensa, que passa pela sua mente, porque em algum momento esses pensamentos vão se manifestar em atitudes, e é aí que a coisa fica mais séria, porque enquanto você está só pensando, tá tudo bem, né? Mas quando você toma alguma atitude, né, você tem que estar disposto a aguentar as consequências daquela atitude. Muitas vezes as consequências são devastadoras. Em terceiro lugar, como a inveja pode se manifestar? Nem sempre uma pessoa invejosa vai declarar: eu tenho inveja de você. Muitas vezes ela age de maneira indireta. Por exemplo, quando você conquista algo, ela tenta diminuir sua conquista. Você compra alguma coisa e ela imediatamente diz: eu não compraria isso. Você recebe uma promoção e ela afirma: foi porque você conhecia alguém. Você começa um projeto e ela diz: isso não vai dar certo. Você recebe um elogio e ela muda de assunto ou tenta mostrar que outra pessoa é melhor. Você compartilha uma vitória e ela responde contando uma conquista maior. Você enfrenta uma dificuldade e, em vez de ajudar, ela demonstra satisfação. Esses comportamentos, isoladamente, não provam que alguém seja invejoso. É preciso ter equilíbrio e não sair julgando as pessoas. Mas quando existe um padrão constante, guarde essa palavra, padrão constante, de competição, de desvalorização, comparação, críticas e satisfação diante da sua queda, é importante ficar atento. A pessoa invejosa muitas vezes não deseja necessariamente aquilo que você tem. Ela simplesmente não suporta ver você tendo. A pessoa passa mal pelo simples fato de você ter conquistado alguma coisa. Como é que pode alguém estar lá na casa dele, no conforto da casa dele, ele não conseguir dormir, ficar perturbado da mente, porque eu, com muito esforço, consegui conquistar alguma coisa, sendo que ele também pode conquistar aquilo, né? É algo que deixa a pessoa bem doente mesmo da cabeça, né? Em quarto lugar, o que uma pessoa invejosa pode fazer? Até onde uma pessoa invejosa pode chegar? Quando a inveja não é tratada, ela pode levar uma pessoa a atitudes muito graves. Ela pode espalhar comentários maldosos, pode tentar prejudicar sua reputação, pode criar conflitos entre você e outras pessoas, pode manipular informações, pode torcer contra os seus projetos, pode tentar fazer você desistir, pode transformar uma amizade em uma competição e, em casos extremos, pode até tentar destruir aquilo que a outra pessoa conquistou. Foi exatamente isso que aconteceu com José. Seus irmãos não suportavam a ideia de seu futuro
e decidiram eliminá-lo de suas vidas. Por isso, precisamos entender que a inveja não é apenas um sentimento desagradável. Quando alimentada, ela pode produzir comportamentos que causam uma completa destruição. No caso de José foi algo bem pesado, porque foi a própria família dele, os seus irmãos o venderam sem se importar se ele continuaria vivo ou não, e depois mentiram, inventaram uma história completamente louca e descabida para o pai dele. Foi algo bem pesado que aconteceu com José, né? Mas existe um lado importante, preste bem atenção agora, hein? Às vezes podemos ser nós mesmos os invejosos sem perceber. Podemos olhar para alguém e pensar: por que ele conseguiu e eu não? Por que Deus abençoou aquela pessoa? Por que ela tem essa oportunidade e eu não? Quando esse tipo de pensamento aparece, precisamos levar o nosso coração diante de Deus, porque a Bíblia não nos ensina apenas a identificar a inveja dos outros, ela também nos chama a examinar o nosso próprio coração. Amém? Glória a Deus. Em quinto lugar, como lidar com pessoas invejosas? Qual deve ser a nossa atitude, né, em relação a esse tipo de gente? Preste bem atenção agora. Então, o que fazer quando percebemos que alguém próximo demonstra comportamentos motivados pela inveja? Primeiro, não retribua com inveja, né? Não pague o mal com o mal. Se alguém tentar diminuir você, não tente diminuir essa pessoa. Romanos capítulo 12, versículo 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Segundo, não viva tentando provar o seu valor. Isso é um erro que muita gente comete, né? Você conta os seus planos para alguém, essa pessoa faz um comentário ali desagradável, covarde, né? Para te deixar para baixo. Aí você conclui aquele seu plano, aquele seu projeto, né, a sua faculdade, não pensando no futuro, em trabalhar, né? Você perde ali o foco. Você só termina para provar para aquela pessoa que você realmente conseguiu, para jogar na cara dela. Isso é um péssimo motivo para você terminar os seus projetos, seus planos, seus estudos, sua faculdade, né, se for o caso. Isso é horrível, né? Você não precisa convencer todo mundo de que você merece aquilo que conquistou. Existe uma grande diferença entre humildade e necessidade de aprovação. Terceiro, tenha prudência. A Bíblia não ensina que devemos contar todos os nossos planos para todas as pessoas. Provérbios capítulo 13, versículo 3 diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Nem todo mundo precisa conhecer seus projetos, seus próximos passos e todos os detalhes da sua vida. Em quarto lugar, estabeleça limites. Perdoar alguém não significa permitir que essa pessoa continue prejudicando você. Isso é muito importante, hein? Jesus ensinou sobre amor, perdão e reconciliação, mas a Bíblia também apresenta princípios de prudência. Se alguém constantemente provoca conflitos, espalha mentiras ou tenta prejudicar você, talvez seja necessário estabelecer uma distância saudável, né? E em quinto lugar, ore por essa pessoa, né? Isso é difícil, mas é bíblico. Jesus ensinou em Mateus, capítulo 5, versículo 44, Sermão do Monte, hein? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Talvez você não consiga mudar o coração daquela pessoa, mas Deus pode. Nada é impossível para Deus. E, finalmente, não permita que a inveja dos outros faça você abandonar aquilo que Deus colocou em suas mãos. José foi vendido pelos próprios irmãos, mas aquilo que parecia ser o fim tornou-se parte do caminho que Deus utilizou para levá-lo a uma posição de autoridade. Conclusão. Talvez você esteja passando por uma situação assim, né? Talvez exista alguém próximo que mudou depois que você começou a prosperar. Talvez você tenha percebido críticas constantes, competição, desvalorização ou até tentativas de prejudicar aquilo que você está construindo. Mas não permita que isso transforme seu coração. Não se torne aquilo que você está combatendo, né? Continue sendo fiel a Deus, continue trabalhando, continue crescendo, continue tratando as pessoas com respeito e, acima de tudo, guarde o seu coração. Porque Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A inveja pode destruir relacionamentos, mas também pode ser vencida quando permitirmos que Deus transforme o nosso coração. Se você percebe inveja em alguém, tenha prudência. Se perceber inveja dentro de você, arrependa-se e peça a Deus um coração satisfeito. Se alguém estiver tentando prejudicar você, não entregue a essa pessoa o controle da sua paz. Deus conhece o seu caminho,
conhece o seu coração e sabe exatamente onde quer levar você. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo com alguém e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas mensagens. Que Deus abençoe você, guarde o seu coração e lhe dê sabedoria para lidar com cada pessoa que Ele colocar no seu caminho. Amém. É isso aí, pessoal. Deixe seu comentário aqui embaixo se você já foi vítima de inveja. Conte alguma história, né, de alguém que você conhece, né, às vezes até uma história triste, mas eu quero ouvir o seu relato aqui embaixo, se você já foi vítima de alguém assim, né? Que Deus possa nos dar a cada dia mais sabedoria para a gente aprender a lidar com todo tipo de pessoa em todos os aspectos e áreas e momentos da vida, né? Fiquem todos com Deus, até uma próxima.